No livro de Esther, no capítulo 6, vem narrando que o rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu, né? Porque Mardoqueu, a palavra de Deus vem dizendo assim que naquela mesma noite fugiu o sono do rei e então mandou trazer o livro das memórias, né, das crônicas e leram diante do rei e achou escrito que Mardoqueu tinha dado notícia sobre Bigtan e Teres, que queria colocar a mão sobre o rei Assuero, né? Aí o rei Assuero, então o rei que honra, aí perguntou que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu, né? Aí a Mardoqueu e os mancebos do rei e seus servos disseram: coisa nenhuma lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? Aí falaram: é Ramã. E tinham entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse Mardoqueu. Ele já foi querendo mandar enforcar Mardoqueu, porque ele pegou uma raiva de Mardoqueu, Ramã, porque Ramã, quando ele passava na porta, o Mardoqueu não se curvava para ele, porque o Mardoqueu conhecia as maldades que ele estava tentando fazer com o povo judeu, né? E ele já tinha alertado a rainha Esther, que era sobrinha dele, né? Então Mardoqueu já tinha. E Mardoqueu também sabia da maldade dele e não se curvava para ele. E o povo judeu também não se curva para ninguém, assim, nesse sentido, né? Ele só se curva para os reis, para Deus, né? Ele só se curvava para Deus. Então não se curvar para ele, aquilo irritava Ramã. Então ele planejou enforcar Mardoqueu, fez até a forca, né? E foi lá para falar com o rei. Aí o rei perguntou: quem está no pátio? Aí eles falaram: é a Ramã. Aí Ramã, o Amã, né? Mas é Ramã, entrou. Aí o rei perguntou para Ramã: o que você faria com um homem cuja a honra o rei se agrada, né? E aí ele, achando que era com ele, né? Aí ele começou a se ensoberbecer, né? Começou a pedir um monte de coisas, né? Que o homem cujo a honra o rei se agrada, que vestisse o vestido do rei, o melhor que tivesse, usasse a coroa do rei, andasse no melhor cavalo do rei, que o rei já andou, né, e andasse pela cidade para que todo mundo visse, né, a glória sobre a cabeça dele. Mas aí o rei pegou, né, falou assim para Ramã: olha, então faça isso com o porteiro Mardoqueu, veste ele com o melhor vestido do rei, e o rei já vestiu, veja bem, a coroa que o rei já usou, né? E o cavalo que o rei já andou nele também. E você põe Mardoqueu com essas vestimentas, tudo, honra ele com aquilo que você acabou de me falar, porque Ramã achou que era para ele, né? Essa honra, mas não era para Mardoqueu. Aí o que acontece? Mardoqueu, ele estava em cima do cavalo e Ramã saiu puxando o cavalo e ia ter que sair gritando pela cidade: esse é o homem cujo a honra o rei se agrada. E eles teve que sair falando isso aí. O que ele pediu que fizesse com ele, teve que falar que era Mardoqueu que estava em cima do cavalo. Aquilo deve ter sido constrangedor, terrível. Você imagina um homem que tem um ódio do outro, que chega a ponto de querer fazer uma forca para enforcar esse homem, e depois do nada, assim, de uma hora para outra, ele ter que sair falando isso pela cidade inteira, ainda puxando o cavalo, com as vestes, com a coroa do rei, com o cavalo do rei, e ainda falar assim: esse é o homem cuja a honra o rei se agrada. Pessoa, ele tendo que passar ali tudinho nas ruas e gritando e falando aquilo. E ele, quando terminou aquilo, ele correu e foi para casa dele. E aquela mesma forca que ele preparou para Mardoqueu serviu para enforcar ele. Porque às vezes as pessoas querem fazer um mal para outra e o mal que ela quer fazer para outra, ela acaba acontecendo com ela mesma, né? E uma coisa assim que me impressiona, que depois de Mardoqueu de ser honrado, né, ter tido aquela glória momentânea, aquilo não subiu para a cabeça dele, ele não ficou arrogante, prepotente. Sabe o que ele fez? A palavra de Deus no versículo 12 de Esther, do capítulo 6 de Esther, do versículo 12, diz assim, ó: e depois disso Mardoqueu voltou para a porta, onde que ele era porteiro, para a porta do rei, né? Ele não se cresceu, não ficou se sobreviveu, não. E a palavra de Deus fala que ele voltou para a porta.
aquela glória momentânea não atingiu a cabeça dele, não fez com que o ego dele queresse sobressair, querer ser melhor do que ninguém, não. Ele voltou humildemente para a porta. Aí ainda fala aqui assim: porém Ramã retirou correndo à sua casa anojado. Ele ficou com nojo de ter feito o que ele fez, né? E coberto a cabeça, que, né, porque ninguém visse, né? Aquele cara que era o bambambam do rei lá, tipo um ministro do rei, um manda-chuva do rei, teve que fazer aquilo, honrar Mardoqueu, aquele que ele preparou para enforcar. Então não adianta você tentar fazer uma maldade com alguém. O rei dos reis, ele vê tudo, ele sabe tudo. E o seu futuro, o seu presente já está planejado na mão de Deus, né? Ah, mas estou passando fases difíceis, isso, aquilo. Você acha que Mardoqueu não passou também? Mardoqueu, você lê a história, você começa a ler o livro de história, o que o povo judeu sofreu, ia sofrer na mão desse Ramã, ele queria de todo jeito destruir o povo judeu. E quanto tempo antes da Esther ascender o poder, quanto tempo Mardoqueu ficou ali, na porta ali? Ele continuou na porta, né? Que a palavra de Deus fala que ele voltou para a porta. Ele não quis, não chegou na rainha Esther: ó, eu sou seu tio, o rei me honrou, agora eu quero que... Não, ele não pediu nada. A palavra de Deus fala assim, simplesmente a palavra de Deus fala assim, ó: e depois disso Mardoqueu voltou para a porta do rei. Podia ter andado com o cavalo pela rua, né? Andado, todo mundo vendo que esse é o homem cuja a honra o rei se agrada, né? Ele tem que falar isso. Você imagina um cara que quer enforcar o outro e depois tem que prestar esse papel de fazer isso. É isso aí.